porque Ele morreu naquela cruz, amém? Aleluia. Foi um grande sacrifício. E no Getsemane Ele foi espremido. Aquilo era um lugar de prensa, para que a graça chegasse para nós. Mas entre a exaltação de Cristo e aquele momento em que Ele estava naquela cruz do Calvário, naquele monte do sacrifício, a Bíblia narra que Ele passou por uma via dolorosa, por um caminho. Foram níveis de entrega, até Ele ser sacrificado, entregue pelo próprio Pai na cruz. E eu queria que você meditasse nessa canção. A gente vai lançar os nossos olhos no grande sacrifício de Cristo. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre as verdades do compromisso e da grande aliança de Deus com o homem. Ele fez uma aliança eterna. O Cordeiro de Deus, a Bíblia chama de um Cordeiro eterno. E eu quero que você pense e medite nisso, ouvindo essa canção. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela
meu Jesus sofreu assim. Aleluia. Você pode dizer, ele morreu por mim. Ah, irmãos, isso é uma grandiosidade do amor de Deus por nossas vidas. E eu cultivo, permanentemente um valor pela palavra que fala sobre as alianças. Esse tema, aliança e compromisso, é algo que Deus estabeleceu com o homem, com a humanidade, ainda antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele faz parte de um plano, de uma aliança eterna. Não apenas as alianças aqui, e podemos dizer o sacrifício eterno. Não foram homens quem ofereceram, mas foi Deus quem ofereceu ali nos montes de Israel, ali em Jerusalém. Eu quero que você siga comigo e abra aí a Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos tomar um tempo com as Escrituras, enquanto o Espírito Santo vai fazendo que a revelação desça ao nosso coração. Esse é um grande livro, a Bíblia, dos pactos, é um documento das alianças de Deus com o homem. E no livro de Hebreus, de uma forma muito clara, Paulo ensinando a uma igreja que não tinha noção das alianças, ele diz algo muito grandioso. Abre comigo lá, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo Deus e sem esperança no mundo. Havia um tempo que eu e você estávamos estranhos às alianças, nós não entendíamos, mas o Evangelho chegou, a palavra chegou, o ensinamento veio e passamos a entender que Deus prometeu no transcorrer de todo o Velho Testamento de um plano eterno da redenção. E esse plano haveria de ser estabelecido com a morte, a entrega total de Jesus. Ali, daquele momento no Getsêmani até a cruz, ele precisou render sua vontade. Ele até disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele findou dizendo que se cumpra em mim a sua vontade, porque o desejo de Deus era o Calvário, era a morte. Porque só através da morte o homem renasceria para uma vida com intimidade e reconciliação com Deus. Éramos estranhos às alianças. E eu declaro que você vai ficar cada vez mais entendido e debaixo de uma consciência das alianças de Deus. Ele te chamou para que você conheça Ele. Eu li hoje de manhã em Recife, lá o texto de Lucas no capítulo 1, 67 em diante, Zacarias profetiza que nós haveríamos de ser libertos para que adorássemos a Deus todos os dias, sem medo, em justiça e em santidade. Você não foi liberto para continuar numa vidinha à toa, mais ou menos, tropeça aqui, cai acolá. Você foi liberto para ser um adorador de Deus, em posição de justiça e dignidade, e viver na presença dEle, e experimentar o que Paulo disse, ser transformado pelo Espírito do Senhor, na face de Cristo, na sua imagem de glória em glória. Há um processo acontecendo. A vida cristã é um processo de aprofundamento em Deus. Mas continuando o texto de Efésios capítulo 2, e vamos ver aí, a partir do verso 14, pensando o grande sacrifício de Cristo, diz assim:
mas agora, fala comigo, agora. Ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A cruz, o sacrifício, o sangue de Jesus fez a paz. E o 16 diz assim, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, esse ambos que ele está falando são os judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Que louvor tão maravilhoso nessa noite, que canções podemos trazer com verdades tão permanentes. Irmão, a verdade, ela não vai passar. As coisas que são reveladas nas Escrituras não passam. E cantávamos aqui que o véu foi rasgado. E Deus nos chamou para uma adoração e para uma intimidade. O véu que separava já não separa mais. Deus te desejou na presença dEle. O que aconteceu naquele dia, quando houve a queda de Adão, que Deus colocou querubins com espadas flamejantes, protegendo o caminho da árvore da vida, por causa do sacrifício de Cristo, é como se aqueles anjos agora tivessem liberados. O homem pode vir a mim agora, através do sangue do meu homem, do meu filho, do meu cordeiro perfeito, do meu cordeiro eterno. Deus está te dizendo, eu quero que você creia nesse sangue e viva em comunhão comigo, e viva em união comigo, e viva num lugar onde você vai me conhecer, e conhecer a minha bondade, o meu amor. Foi isso que os anjos proclamaram quando Jesus se fez carne. Os anjos cantaram e disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus te quer tanto bem que mandou o Filho dele. Diga comigo, Ele me amou demais. Diga assim, Ele me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Agora o pessoal da mídia vai me ajudar aí, coloca a nossa primeira imagem. Olha o que diz aqui 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Irmãos, antes mesmo de Deus criar a terra, antes da fundação do mundo, e estamos pensando nesse tempo, compromisso e aliança, Deus fez um compromisso com Ele mesmo. Eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar o meu cordeiro, eu vou enviar Ele. Não veio com a queda de Adão, mas veio 4.000 anos depois. Paulo interpreta em Romanos, em Gálatas capítulo 4, dizendo que ele veio na plenitude dos tempos. Deixa eu te falar, Jesus não chegou nem adiantado nem atrasado, ele chegou no momento exato. Ele desceu do céu sem corpo. Hebreus 10, 5 diz, corpo me preparaste, e sangue veio naquelas veias, para que naquela cruz o sangue fosse derramado. E quando derramado, e quando a redenção se consumasse, ele levasse o sangue para o trono do Pai e restabelecesse tudo. A Bíblia diz em Hebreus 1, havendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Enquanto o sangue de animais no Velho Testamento tinha que se repetir anualmente, aquilo Cristo fez de uma vez por todas e se sentou dizendo, está consumado, não precisa de outro sangue. E você precisa colocar os seus olhos nisso. Pedro testemunhou Cristo naquela cruz. Ele viu,
ele caminhando na via dolorosa. Mas na sua carta ele diz o precioso sangue, sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus é precioso para você? Porque se a Bíblia diz que é precioso, ele é precioso para mim. Diga comigo, foi pelo sangue. Agora olha que interessante, a grande fidelidade de Deus estabelecida, e Pedro interpreta aqui dizendo, antes da fundação do mundo, Deus foi repetindo ela, desde dentro do jardim. Um animal foi sacrificado para vestir Adão e Eva com peles, apontando para a grande justiça de Deus. Vamos ver sacrifícios com os patriarcas. Vamos ver a lei do altar em Êxodo capítulo 20. Vamos ver o sangue no tabernáculo. Vamos ver o sangue no Velho Testamento transcorrendo todas as alianças e todo o relacionamento do homem com Deus. Porque Deus, ele criou um caminho de restauração através do sangue, que seria o sangue do seu filho. Coloca aí a outra figura e vamos pensar aqui o que diz 1 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, ele veio como um cordeiro perfeito. Quando examinaram Jesus, não havia pecado algum nele. O dia da Páscoa era exigido que o cordeiro fosse sem defeito, sem mácula, para que fosse sacrificado, a carne comida e o sangue aplicado nos umbrais da porta. O que isso nos revela na nova aliança? Que eu tenho que comer da carne da palavra. Eu tenho que me alimentar de Cristo. Eu tenho que receber a palavra no meu espírito. Porque isso vai fazer com que eu me identifique com Ele. A minha vida está coberta pela própria vida e natureza de Deus. E o sangue nos umbrais da porta? Pedro também na sua carta diz que o sangue foi aspergido por nós, sobre nós. Semelhantemente como Moisés aspergiu o povo da velha aliança com o sangue de animais, o sangue da aspersão de Jesus Cristo, se pudéssemos abrir o mundo espiritual e ver aqui o que está, veríamos o sangue sobre cada crente, declarando que somos pessoas em aliança com Deus. Você está em aliança com Deus. Mas será que conhecemos a aliança, o compromisso? Deus um dia se comprometeu, eu vou dar o meu filho, e não voltou atrás. O Salmo 89, o Senhor diz, não modificarei o que disse os meus lábios. Ele prometeu o cordeiro ainda antes da fundação do mundo. Ele sinalizou com instruções, com detalhes. Mas há um momento muito único. E eu quero que o pessoal coloque aí a terceira figura e última. Quando Deus, na grande aliança com Abraão, pede o seu filho, Abraão responde. Muita gente fala do drama de Abraão como se ele não quisesse dar o seu filho. Mas eu vejo de uma forma muito clara que prontamente ele vai. Ele entendia a aliança que tinha com Deus, de que tudo que era de Deus era dele, e tudo que era dele era de Deus. Então o filho dele, Isaque, pertencia a Deus. E Deus diz, me oferece ele em sacrifício. 3 dias. Isaque vai, 3 dias levando a lenha sobre os seus ombros. E chega lá, pergunta, e o sacrifício? E aí o pai diz, o Senhor proverá. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que quando ele falou isso, Isaque se rende, já estava sendo amarrado para o sacrifício. Abraão já ia fazer aquela obra, aquela instrução divina, sacrificar o seu filho, e uma voz brada, dizendo, não, Abraão, não faz isso. E ele olha de lado e ele vê um carneiro, e Deus intervém naquele momento. Por quê? Era um nível de entrega dentro do coração de Abraão, de entregar o seu filho. A gente chega no livro de João, capítulo 8. Vale a pena a gente ir lá, e deixa essa figura aí, por gentileza.
João capítulo 8. Quantos amam a palavra de Deus? Eu quero deixar você aqui meditando que Deus é um Deus de aliança e Ele cumpre o que Ele fala. Veja como diz aqui João capítulo 8. Jesus está conversando com os religiosos. Capítulo 8, verso 48. Responderam, pois, os judeus: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha o 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos pensar, irmãos. Abraão sobe, vai com o seu filho, estava pronto para entregar o seu filho, e aparece uma provisão: no monte do Senhor se proverá. Você já deve ter ouvido aí Jeová Jirê. Que nome tão glorioso. Por quê? Ele ia tirar a vida do seu filho, e ele olha de lado e tem um carneiro, e ao invés de ser o seu filho, o sacrifício de sangue daquele animal. Mas Jesus aqui está discutindo, com os judeus, os religiosos, e ele disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Você vai encontrar textos na Bíblia que diz que Abraão era profeta. Não era aquele cordeiro que ele sacrificou, ele viu o dia do Calvário. Ele viu que aquilo que ele deu passos, como homem de aliança e de compromisso, Deus do outro lado haveria de cumprir na cruz do Calvário, entregando também o seu filho. Mas esse não foi poupado. Esse foi o seu substituto para as nossas vidas, para a salvação de toda a humanidade. Diga comigo: Deus entregou o seu filho. E talvez, às vezes, a gente sabe de cor João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto Deus criou algo para livrar a morte de Isaac, embora Abraão cresce que mesmo que ele virasse cinza, Deus o ressuscitaria, porque Deus é um Deus da ressurreição. Diga comigo: existe o poder da ressurreição. Irmãos, esse poder é real. Acreditando ou não, Cristo ressuscitou, e todo homem que já viveu um dia na face dessas terras, mesmo que tenha virado uma cinzazinha, mesmo que tenha virado, como lá nos países orientais, cremado, e ficou só um pozinho assim, daquele pó, ele vai voltar para prestar contas da vida que ele viveu aqui na terra com o corpo. Porque se foi num corpo que ele pecou, ele precisa estar num corpo para prestar contas. Mas Deus poupou, e um animal, um carneiro veio. Mas quando foi a vez
de Deus cumprir a parte da aliança com Abraão, Deus não poupou o seu filho, ele entregou naquela cruz. Há um texto que me chama muita atenção e eu correlaciono ele com o momento da ceia. É Ezequiel 39. Vamos ver o que diz lá. O profeta Ezequiel, que foi contemporâneo de Daniel, naquele período lá da Babilônia, ele teve um vislumbre, uma visão. A gente lê muito Isaías 53, o sacrifício de Cristo, mas Ezequiel também teve. Ezequiel 29 nos diz assim, verso 17. Olha como Deus fala e Deus esclarece que ele um dia entregaria o seu filho. Vamos lá? O pessoal colocou aí da mídia. Opa, só um minutinho, eu vou achar aqui. 39, gente. Ezequiel 39, 17. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, ponto e vírgula, e comereis carne e bebereis sangue. Profeticamente 700 anos, assim como Deus usou Isaías para mostrar a crucificação, Isaías 53, nós vemos aqui Ezequiel profetizando, ouvindo da parte de Deus: eu vou oferecer um sacrifício grande nos montes de Israel. E sabe qual foi o nome do monte? O Monte Caveira, o Monte Calvário, porque ali ele haveria de vencer a morte. Ali ele haveria de vencer toda a obra da queda, onde o diabo exerceu uma autoridade, e ele fez isso de uma forma triunfante. Colossenses diz isso, que ele cancelou o escrito de dívida e expôs à vergonha os principados e potestades. E agora, já não era mais Abraão levando o seu filho, mas na plenitude dos tempos, Deus levou o seu filho. Morre Cerulo, num dos seus livros de aliança de sangue, ele diz que os historiadores calculam que 300 mil pessoas subiam a Jerusalém. Eram milhares de animais no dia da Páscoa. Nós temos aqui, a Avenida Canal, que corre água. Irmãos, era tanto sangue, tanto animal sendo sacrificado. As pessoas traziam os animais. Mas fora dos muros de Jerusalém, Deus estava conduzindo o seu filho para o Monte Calvário. E aquilo que ele disse em Ezequiel: eu vou oferecer sacrifício grande nos montes de Israel por vós. E vocês vão comer carne e vão beber sangue. Não é interessante que Jesus, ele em João 6, ele diz: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E hoje nós celebramos a ceia. De onde Jesus foi buscar um fundamento? Lógico, ele tinha comunhão com Deus, mas tudo que ele fizesse ou apontasse tinha que ter uma base nas Escrituras. Melquisedeque ofereceu pão e vinho, mas em Ezequiel diz que nós vamos comer carne e beber sangue, e de uma forma simbólica nós celebramos a nossa união com Cristo que está no trono, mediante o comer o pão e beber o cálice, de que estamos numa aliança com Ele. Irmãos, todo o compromisso que Deus fez se cumpriu, e o que ainda não se cumpriu, eu quero te dizer que vai se cumprir, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de integridade. Deus cumpre o que Ele falou. Jeremias 1 diz assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Mas quando passamos a estudar a aliança, nós vamos sendo forjados para também, do lado de cá, nos tornarmos homens e mulheres de aliança. E isso a gente vai crescendo. A Bíblia chama isso de um nível de maturidade. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Irmãos, a nossa vida vai sendo estabelecida. Nós vamos experimentar aquilo que está no Salmo 1, que o que medita de dia e de noite vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de água. Eu declaro raízes tão profundas em Deus, na verdade da palavra, que não quero saber que vento, que tempestade vem contra você. Você não vai ser desarraigado, mas você vai ser confirmado, porque Deus diz que eu honro aqueles que me honram. E sabe, irmãos, Deus está nos levando para um novo nível de compromisso, um novo nível de intimidade, um novo nível de caminhar com Ele, onde vai ficar notório que nós estamos vivendo em Deus e que Deus está vivendo em nós. Irmãos, estão chegando os dias que, como Paulo disse, nós vamos exalar o bom perfume do conhecimento de Cristo, sim, com pregação, mas a nossa vida vai falar tão alto que vai constranger pessoas a que elas possam se achegar a Deus. Você vai ser uma testemunha viva, você vai atrair pessoas para o caminho de Deus. Eu declaro que seus familiares vão se chegar cada vez mais, por causa da sua constância, por causa de uma graça que você tem experimentado por caminhar com Deus, independente de que coisas estejam acontecendo ou não ao seu redor, a sua firmeza fala. Eu declaro que você vai andar agora com níveis tão profundos com Deus, e você vai ver a fidelidade de Deus diante dos seus olhos. A luz vai brilhar nos seus caminhos. Porque como Deus diz em Samuel no capítulo 2, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Tem gente que só se achega a Deus para tirar proveito. Só quer as mãos dele que abençoam. Não quer o rosto, não quer intimidade, não quer conhecer a palavra dele. Sai desse nível. Irmãos, eu viajo tantas vezes, e quando os meninos eram menores, eu aguentava, eu até ria. Chegava em casa, Tessa e Caio não vinham me abraçar, abraçava a mala, as bolsas. Camila lembra disso, porque sabia que tinha presente, as bênçãos. Mas eles cresceram um pouco e continuava com aquilo. E teve alguns dias que eu não trouxe nada de propósito. Quando é que vai deixar de amar o que eu dou e vai me amar que eu sou o pai dele? Você está dando glória. E o que Deus diz de você? Você me ama porque eu sou seu pai? Porque eu sou Deus? Ou você me ama porque eu te abençoo? Irmãos, dê prova a Deus que é independente das bênçãos. É por causa de quem Ele é. Você permanece fiel só por causa de que as coisas estão fluindo ao seu redor? Eu declaro os dias de constância mesmo nada acontecendo. Sabe por quê? Porque quando você entende o caráter dele. Alguém já disse que quem tem uma palavra de Deus, mesmo atravessando um deserto, não vai voltar para trás, porque ele sabe que Deus vai cumprir. Abraão foi assim. Você vai ser pai de multidões, 20 e tantos anos, nada aconteceu. Provou ou não provou que era um homem de aliança? Eu declaro que vai se levantar um povo aqui raçudo, vai se levantar aqui um povo que demonstra níveis de fé em Deus, mesmo em tempos difíceis. Qualquer coisinha dá para trás. Qualquer coisinha está se desligando. Não vou mais não vou mais para a igreja. Não quero não vou dar uma passeada no mundo. Brinca com tua salvação, porque Satanás não brinca de ser Satanás.
Ele quer tragar a tua vida. Mas Deus quer te proteger. Quantas vezes o Senhor disse para Israel, torna para mim. Pode ser que sejam 1, 2, 3 pessoas aqui, mas tem alguém aqui que Deus está dizendo, chegou o tempo de você se firmar num compromisso comigo. Ah, se você soubesse os planos que eu tenho para você. Olha como diz o Salmo 81. Abre lá comigo. Diga comigo, níveis de compromisso por causa da aliança. Esse é um salmo que fala da adoração, da instrução de Deus para adorar ao Senhor. Verso 1. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Irmãos, eu não sei se você já viu, eu já tive algumas vezes em África, o povo intenso para louvar e adorar. Eu não sei como era você nos dias de trevas, de filho das trevas. Porque quando eu servia Satanás na micarande aqui, eu servia com intensidade. É mesmo. Agora olha para cá. Aí se converte, você dá um desconto aí de 70%. Não louva, não celebra, não jubila. É um trabalho para o pessoal de louvor aqui puxar de você só um sorriso ou uma mão levantada. Às vezes não levanta assim, é assim. Não é para eles que você está cantando para o seu Redentor, o seu Deus, o seu Pai. Aí o salmista diz, cantai de júbilo a Deus, força nossa. Olha o verso 2, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Irmãos, a adoração não é opcional, não. É preceito, é regra. Nessa aliança, Jesus anunciou, o Pai procura adoradores, mas de vez em quando ele encontra filho ingrato. Não tem coração derramado, não tem lágrima. Tanto faz como tanto fez. Eu não gosto daquele louvor, não, eu não gosto daquela música. Eu não gosto daquela luz, eu não gosto daquele som. É só murmuração e reclamação. Alguém tem que falar isso, então eu falo. Eu queria estar pregando algo mais suave, mais doce. Verso 5, ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouça uma linguagem que não conhecera. Olha o verso 6, livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Está falando do povo hebreu. Moisés saíram do Egito. Agora olha para cá, a gente também. O nosso faraó era Satanás. E éramos escravos do pecado. Quem foi liberto do pecado aqui? Amém. Olha o verso 7 em diante. Clamaste na angústia, te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. Te experimentei junto às águas de Meribá. 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas olha o verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz.
e Israel não me atendeu. Irmãos, olha para cá. Eu não gostaria de ouvir um lamento de Deus sobre minha vida. Deus lamentou sobre Israel. Vou dizer também, não seria bom um lamento de Deus, porque a gente está vivendo aquém de como deveríamos viver nos dias da nova aliança, com melhores e superiores promessas. Novamente Deus diz, meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Olha o 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Olha o 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Por 2 vezes Deus lamenta que Israel não escutava. Outros deuses, encantamento do mundo, outras coisas concorrentes. É televisão, é jogo, é tanta coisa ocupando o lugar dele. Não tem ninguém dançando, mas alguém tem que falar. Um silêncio eloquente. Irmãos, Deus diz que vai vencer nossos adversários e vai nos suprir com um trigo mais fino, um alimento e o mel que escorre da rocha. Deixa eu te dizer, trigo é palavra e o mel é a unção. Isso vai te sustentar. A Bíblia diz, não se apoie no próprio entendimento. Irmãos, crente se apoia e tem suas raízes no trono, numa vida com Deus. E você vai ver milagres diante dos seus olhos. Como nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha cada vez mais. Eu declaro que a gente não vai ficar numa penumbra, meio trevas, meio luz, meio mundo, meio Deus, igreja, não. Eu declaro que Deus está levantando aqui homens, mulheres, jovens de compromisso que vão fazer diferença, que tem o espírito de Daniel, que não se contamina com a Babilônia desses dias. Porque ele diz que nós somos sua propriedade exclusiva. Ele está dizendo, eu sou teu dono, você é meu, você é minha 2 vezes. Eu te criei, eu te comprei com sangue. E eu estou te atraindo para você me conhecer, conhecer minha bondade, meu amor, minha graça, os meus planos. Você não tem nenhum poder de colocar a sua vida em ordem, mas Ele tem. Ele tem. Eu quero chamar o louvor. Eu me sinto à vontade para a gente cantar essa canção, o véu que separava. Há uma graça nessa noite aqui. E eu estou te falando com essa firmeza tal que Deus coloca no meu coração. Não é para te espantar, é para te atrair. É um senso da paternidade de Deus nos puxando para um lugar de segurança. Você sabe que Jesus, seus últimos dias, em Mateus 23, ele disse, da parte de Deus, quantas vezes, falando para os judeus, eu quis te ajuntar como a galinha junta debaixo dos pintinhos. E ele interpreta e diz, e vós não quisestes, falando para os judeus. Irmãos, eu sinto o zelo de Deus, dizendo, você não percebe que eu quero te ajuntar embaixo das minhas asas? Que o meu cuidado esteja sobre a sua vida, a minha orientação, que não sejam outras vozes que estejam a conduzir seus pensamentos,
seus passos, suas decisões, mas que seja a minha voz. Vem para debaixo das minhas asas. O salmista, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está se comparando a uma águia que protege os seus filhotes no ninho. Ele está dizendo: vem para o abrigo, vem ficar debaixo das minhas asas. Foi o que ele falou para Abraão. Vimos Abraão aqui. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Ele está te atraindo. Ele atraiu Abraão. Irmãos, todos os dias Deus está falando. Eu não quero ouvir lamentos de Deus dizendo: ah, se Manuel Dias me escutasse. Imagina ele dizendo o seu nome: ah, se fulano me escutasse. Não, irmãos. Ele morreu naquela cruz para colocar em ordem a nossa vida. Estamos na presença dele. Você pode cantar essa canção, pode vir. Jesus em tua presença. Pode vir. Só levanta tuas mãos, ele está aqui. Onde tiverem 2 ou 3, ele disse: eu estou reunido no meio de vós. Fica de pé. Eu quero ouvir. Em tua presença, eu quero ouvir a voz da congregação. Aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso Uau. ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Pra te adorar e fazer teu nome grande. Canta com intensidade e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sabe, irmãos, o que diz em Hebreus no capítulo 13, verso 20? Ora, o Deus da paz que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Está falando do sangue da eterna aliança, do sacrifício, da ressurreição dele, do próprio Cristo. Mas está dizendo que ele é o pastor das nossas vidas. E como um pastor conduz as ovelhas, ele vai nos aperfeiçoando. Eu declaro o pastoreio de Jesus sobre sua vida.
Eu declaro que você não vai ser uma ovelha teimosa, mas você vai ser uma ovelha obediente, que ouve a voz do seu pastor. E Ele vai te aperfeiçoar para todo bem. Ele está santificando tua vida. Ele está mostrando o plano dele da eternidade para você. Ele vai esclarecer. Paulo disse: levanta-te e resplandece. A luz de Cristo vai brilhar. É mesmo. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada vai brilhar dentro de você. O que você não via, você vai ver. O que você não entendia, você vai entender. Vamos cantar de novo, Jesus em tua presença. Aleluia. Aleluia. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora Faz assim. Agora brilha e cada dia brilha mais. Canta bem alto. E fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode sentar. Se você está nessa noite no nosso meio e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, a porta da salvação está aberta.